Oi, gente. Eu queria relacionar o tarô com um assunto que é de crenças limitantes. Durante um tempo eu estudei o Theta Healing, pratiquei também. Então eu tenho essa experiência com o Theta Healing que me ajudou muito a entender o que são as crenças, o que é uma crença limitante, a identificar padrão de comportamento que limita. Então eu acabo conseguindo identificar isso nos jogos de tarô que eu faço, que eu atendo com a mandala astrológica do tarô. Então, através das cartas eu acabo às vezes percebendo algum aspecto emocional ou mental, algum tipo de comportamento da pessoa, né? E às vezes por trás, né, ou quase sempre, né, por trás desse comportamento tem muitas crenças que são limitantes, as crenças negativas, que acabam fazendo com que a gente crie um certo tipo de realidade. E de uma certa forma a gente se limita àquilo por acreditar e ver apenas de uma perspectiva que certas coisas só acontecem de uma certa forma. Então, primeiro eu queria falar o que é uma crença, né? Uma crença é uma verdade rígida que está internalizado em você, está dentro de você e você aprendeu isso talvez na infância. Então, até os 7 anos, a gente é como se fosse um HD limpo e que conforme a gente vai aprendendo, tendo contato com os pais ou responsáveis ou com o meio que a gente vive, a gente vai como se fosse instalando programas dentro da gente, no caso, criando essas crenças, né? Então, se uma criança cresce ouvindo o pai, o avô, a mãe, sei lá, falando que, nossa, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, que ganhar dinheiro é difícil, tem que ralar demais, a criança vai crescer com isso internalizado e ela vai acreditar que a única forma dela ganhar dinheiro, ela tem que trabalhar muito, demais, fazer um esforço muito grande. Então cresce com isso e quando é adulto acaba tendo um padrão de comportamento que faz esse tipo de ação, que tem que ralar muito, tem que ter muito esforço. E às vezes, mesmo que a pessoa esteja num ambiente de trabalho que não exige tanto, que consegue ser tranquilo, que ela consegue dar conta no período de tempo, ela vai estar aquilo internalizado que se ela não fizer muito nesse trabalho, se ela não der o sangue, ela não vai ganhar bem ou não vai conseguir se manter nesse trabalho. Então aquilo está dentro dela, ela aprendeu isso dessa forma e ela acaba vendo o mundo dessa forma. E isso pode ser em relação ao dinheiro, a profissão, relacionamento. Então crenças também que afetam a própria autoestima, a imagem da pessoa. Então são assim, é um leque gigante, porque é a forma que a gente interpreta o mundo, né? Então existem inúmeras formas, né, de você identificar crenças, né? Você pode fazer terapias, começar a ter um processo de autoanálise em você, começar a observar os seus comportamentos e quais são os gatilhos de situações que disparam certo tipo de comportamento em você, e às vezes escrever. Falar em coisas que você acredita que é possível, outras coisas que você acredita que não é possível. É uma forma interessante de você tentar identificar esse tipo de crença, né? E além da infância que eu falei, né, que às vezes a criança aprende de certa forma, as crenças podem vir de padrões de ancestrais, né, que você herdou do seu sistema familiar, né? Então, a constelação familiar, né, que o Bert Hellinger criou, é bem interessante para trabalhar certos tipos de identificações de padrões de comportamento, né, vindo de ancestrais, às vezes bisavô, porque a família ela é um sistema, né? Então, se esse sistema ele está em desequilíbrio, vem depois um membro da família para se identificar com outro membro que talvez foi excluído, que talvez não foi integrado. Então esse é um outro assunto, não vou entrar em detalhes, mas assim, você pode herdar crenças e comportamentos através de ancestrais, através de padrões da família, de uma linhagem da sua família. Às vezes é a linhagem feminina, às vezes é a linhagem masculina, né? E também as crenças através da sociedade, né? Do contexto social, né? O que a sociedade te faz acreditar. Então você fica ali se identificando com valores sociais
que não dizem a respeito da sua essência. Então você gera um conflito, às vezes, de como que você gostaria de ser, aquilo que atende o seu coração e aquilo que a sociedade diz que é o certo, que é o correto, que às vezes a sociedade fala que você tem que casar para você amar, encontrar o amor da sua vida, para você ser feliz, é só pelo casamento. E às vezes você não é um tipo de pessoa que vai ser feliz casando, morando com alguém, tendo esse tipo de compromisso, né? Só que a gente tem que tirar essas camadas para entender melhor, né, o que a gente gosta, o que a gente se identifica e aquilo que é verdade pra gente, aquilo que não limite a nossa vida, a nossa realidade, né? Então aqui, falando sobre o tarô, quando a gente fala de tarô, o naipe de espadas, peguei aqui algumas cartas, começa com as, né, de espadas. Espadas fala da mente, porque o naipe de espadas é relacionado ao elemento ar, né? E o elemento ar ele fala do mental, do racional. Então aqui é interessante que às vezes a nossa mente cria coisas que o pensamento gera o sentimento e o sentimento faz com que fique impregnado no nosso físico, né? Então tudo que a gente fica alimentando de pensamento, contando certas histórias, a gente acaba gerando o sentimento. E isso uma hora também vai para o nosso físico, e por isso que às vezes a gente desenvolve certas doenças. Às vezes a mentalidade muito pessimista, muito negativa, somatiza, tá? Porque vai para o sentimento e depois vai para o corpo. Então aqui, tem essa carta aqui do 3 de espadas, é muito interessante, que é uma tristeza do coração, é uma melancolia, mas é coisa da mente, porque é espadas. Então você tá triste talvez porque a sua mente fez você acreditar alguma coisa, gerou uma tristeza, tem alguma coisa que está desencadeando essa tristeza, que vai pro sentimento, mas é coisa da mente. Às vezes é uma coisa que te faz acreditar e você fica triste com aquilo. E na verdade isso não existe, é sua mente que está contando, aquilo nem é real, mas você está com esse filtro da mente, esse filtro que faz você enxergar essa perspectiva das coisas e do mundo, tá? O 2 de espadas também é uma carta bem interessante, porque você vê que essa figura ela tá assim, com o chakra cardíaco tampado, tem uma venda, então essa figura ela poderia tirar essa venda para enxergar as coisas, mas não, ela tá com um conflito interior, né? Todo o número 2 ele fala de dualidades, então é um conflito interior, né? Então aquilo que a sua mente está cegando você de enxergar, de você estar uno por dentro, você está com um conflito interior. Essas espadas aqui, elas estão tapando o chakra cardíaco, né? Isso gera esse conflito interior, que contando a historinha numericamente, né, direitinho, vai acarretar nessa tristeza do número 3, né? Eu não vou falar todos os arcanos aqui, vou falar só alguns, tá? Uma que eu acho muito interessante, que eu até relaciono com esse conceito de crenças limitantes, é essa carta aqui, do 8 de espadas. Você vê que essa figura tá num lugar muito desconfortável aqui, meio lamacento, ela tá amarrada, tá vendada, tá com essas espadas em volta, mas você percebe que ela talvez poderia sair daqui, né? Talvez ela poderia sair disso, caminhar, não sei, sair disso. Parece que é como se ela tivesse se colocado nessa situação. E por quê? Porque não quer enxergar, tá totalmente cega, tá totalmente não querendo enxergar alguma coisa, tá limitado. O 8 de espadas, ele tem muito a ver com uma limitação mental, né? De você não conseguir ver as coisas com clareza, né? Ver as coisas como elas realmente são. Então a sua mente tá de um jeito que você totalmente se limitou. Então quando sai essa carta aqui, eu lembro muito dessa coisa das crenças limitantes, né? E aí depois do 8, a gente tem o 9, que é aquele turbilhão de pensamentos que gera até essa angústia de você nem conseguir dormir direito, sua mente não descansa, né? Gera essa agonia, né? Bem o que essa figura representa. Essa figura aqui, ela acordou no meio da noite, não consegue nem dormir,
de tão presa que ela tá num tipo de pensamentos, né? Você vê que aqui as espadas elas estão formando uma espécie de uma grade, né? Você tá preso num tipo de pensamentos. E aí, terminando, vem o 10 de espadas, que todo 10 é um fim. Então, assim, depois de um longo período aí de pensamentos, talvez de crenças, de coisas que acredita, teve muito sofrimento e chega o fim, né? Então, a forma que eu interpreto essa carta é que, assim, não adianta às vezes a gente ficar querer entender demais um tipo de situação que já trouxe muito sofrimento, que já trouxe muita angústia. Às vezes a gente precisa fechar um ciclo de dor, a gente precisa liberar esse ciclo de dor que fica prendendo, porque aqui tá escuro, mas o dia ao fundo já tá amanhecendo, já encerrou isso, já tinha que dar essa história. Só que a gente tem que liberar a dor, não adianta a gente ficar preso porque simplesmente não termina, não conclui, você não consegue e você fica sofrendo, fica nesse ciclo, né? Então eu vejo essa carta mais como dessa forma. Então eu queria só dar uma pincelada, linkar esses dois assuntos, né, sobre crenças limitantes do tarô. Então, assim, no jogo que eu atendo, dá pra perceber isso, né? Dependendo, o jogo muda muito de acordo com a pessoa, né? Com o contexto que ela tá vivendo. Mas eu já consegui, em alguns atendimentos, identificar algum tipo de padrão de comportamento, perceber que a pessoa talvez esteja muito mental, se agarrando a crenças limitantes, né? E uma forma de você trabalhar esse tipo de crenças, uma que eu te falei, uma é do constelação familiar, para liberar padrões que estão na nossa família, que a gente está se identificando e reproduzindo o comportamento, porque a constelação familiar ela vai trabalhar o seu campo energético, então ela vai abrir esse campo para você não ficar mais se identificando com isso. Outra forma é o Theta Healing. O Theta Healing ele faz através dessa conexão energética. Você tem um processo no Theta Healing, uma técnica que chama Digging, que é escavação, que é esse daqui, que você vai unindo a própria intuição e certas perguntas para identificar uma crença raiz, uma crença base, que às vezes gera outras, né? Então imagina uma árvore que tem uma raiz, né? Essa árvore vai crescendo, vai tendo galhos e vai gerando outras crenças. Então às vezes, vamos, por exemplo, falar esse negócio do trabalho. Às vezes a pessoa acha que tem que trabalhar demais para ganhar dinheiro, para ter uma vida estável. E às vezes, no fundo, a crença raiz, a crença base é alguma coisa de escassez. Então está relacionado à escassez. Às vezes é uma coisa que talvez durante a gestação dela, a mãe sentiu muito medo, passou por algum tipo de situação que a criança na barriga absorveu, então tem alguma coisa relacionada talvez à escassez, enfim, é uma possibilidade, mas às vezes o fundo é escassez, é uma coisa sobre escassez e tá é uma coisa mais profunda do que apenas que apenas trabalhar demais é o necessário para você ganhar dinheiro e ter estabilidade. Às vezes, então, a coisa é muito mais profunda e isso desencadeia em vários aspectos da vida. Então, o Theta Healing ele consegue fazer esse trabalho de identificar a crença raiz, de trabalhar, e também tem o Barras de Axis, né, que você consegue liberar pontos de vistas que te limitam, né? O Barras de Axis ele tem essa coisa de querer expandir os seus limites, abrir as possibilidades, né? Então, são através de ativação de pontos da cabeça, né? Pressionando pontos para fazer com que esses pontos eles tenham novas conexões neurais e sejam liberados. Então, assim, tem vários tipos de formas de se trabalhar isso. Também tem o Amani, que é uma terapia corporal, que ajuda a liberar padrões de comportamento que ficam impregnados no corpo, porque a emoção, o sentimento, ele impregna no nosso corpo, o nosso corpo é o nosso veículo. Então,
é nosso veículo assim de estar encarnado como um espírito. Então tudo que a gente sente, tudo que a gente vibra no nosso campo, por mais que tenha esse lance de energia, vai pro corpo, não adianta, vai pro corpo.